Nesse vídeo você vai aprender a equalizar o seu violino elétrico ou acústico em 3 passos simples. Então assiste até o final, vai valer muito a pena e com certeza depois de acabar esse vídeo aqui você já vai ter um bom norte aí para conseguir melhores resultados na equalização do seu violino. Fala galera, Jonatas Oliveira, violinista aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns segredinhos, algumas nuances aqui na arte de equalizar o nosso instrumento, o violino. Provavelmente aí muitos de vocês já devem ter passado por situações um pouco chatas de acabar tendo um som aí distorcido, som de lata, som anasalado, som de má qualidade. E o nosso instrumento, ele é particularmente mais chato do que muitos outros instrumentos aí para esse processo aí que a gente chama de processo de timbragem, né? Então, o que é timbrar o violino? Timbrar o violino é nada mais nada menos do que quando você chega no evento e você conecta o seu instrumento lá na caixa de som, na mesa de som, você quer que o som que sai na amplificação, que sai nas caixas, seja um som agradável, um som limpo, um som muito próximo ou mais próximo possível daquilo que você consegue extrair do seu instrumento acusticamente ou naquilo que você consegue extrair do seu instrumento em casa, né, por exemplo. Outra forma da gente criar referência também para um timbre de violino aí que a gente curte, que a gente gosta, tem a ver com violinistas aí que a gente admira. Então, por exemplo, imagina que você admira muito o timbre lá do violino do Itzhak Perlman. Então ele tem ali uma característica de timbre que você gosta, que você admira, que você tenta se espelhar, que você tenta chegar. Então, basicamente, o que a grande maioria dos violinistas, a grande maioria mesmo, pessoal, esmagadora, acaba enfrentando é o seguinte: toda vez que ele precisa colocar uma caixa de som entre ele e o público, dá ruim. Porque ele aprendeu muito sobre troca de posição, forma de mão, tocar afinado, controle de arco, vibrato, mas som, áudio, ele não aprendeu. E é justamente nesse conhecimento em torno do áudio, do som, que a gente vai ter essa disciplina, digamos assim, né? Essa matéria chamada equalização. E ó, um ponto importante aqui, que eu quero que você assista esse vídeo até o final, violinista, porque no final do vídeo eu vou dar um presente para vocês que ficarem até o final, tá? Então vai valer muito a pena. Aqui. Ó, preparei um material aqui para vocês, tá? Todo som é formado por frequências. Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender, tá? Quando a gente vai lidar com a equalização lá na mesa de som ou em um determinado equipamento, a gente está manipulando nada mais, nada menos do que frequências. Entendam o seguinte: pensem na equalização como o trabalho de um escultor, de um artífice, né? Imagine que um escultor, ele tem ali uma peça, né? Pensa numa peça de madeira. Vamos falar do nosso universo. Vocês já devem ter visto algum vídeo de um luthier pegando lá uma peça de maple e esculpindo aquela peça até sair cada uma das estruturas ali do violino. No início, você só via um pedaço de madeira, mas o luthier, ele já enxerga ali dentro um violino. E tudo que ele faz é tirar os excessos. Ele vai arrancando os excessos, ele vai tirando as arestas, até que se configure ali aquilo que ele visualizou, que é o violino. Na nossa realidade aqui, pessoal, enquanto som, a equalização ela funciona exatamente com a mesma lógica. Pensa que aquele timbre lindo, aquele som agradável, aveludado, aquele som que você ama escutar, ou que você quer atingir no seu violino, ele está ali. O que você precisa agora é, utilizando técnicas de equalização, tirar as arestas, tirar os excessos, manipular esse som para que a gente chegue no timbre adequado, para a gente chegue na nossa escultura final, para que a gente chegue naquele violino lá que o luthier idealizou. Entenderam a ideia? E é basicamente isso. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso material de apoio, ó. Os sons, eles são formados por frequências, tá? E a gente consegue dividir os sons, pessoal, né? Ou melhor, a gente consegue dividir as frequências em 3 regiões de interesse para o nosso instrumento, que é o violino, tá? As frequências graves, entre 80 e 200 Hz, que são frequências que vão dar característica de corpo e profundidade. Vai dar aquele peso ali no som, sabe? Vai dar corpo. Os médios, que vai de 200 a 2 kHz, vão definir
a presença do instrumento. Então, é onde a gente vai basicamente localizar o violino, né? Onde a gente vai ter as principais notas tocadas em um violino, tá ali dentro dessa região dos médios. E quando você tem uma boa equalização na região das médias frequências, você tem um violino com uma boa presença, tá? Bem localizado ali na mixagem, na banda ou no evento lá que você estiver tocando. E os agudos, né, que é entre 2 kHz e 10 kHz, trazem brilho e definição. Então, basicamente, um outro ponto que eu preciso trazer aqui para vocês é muito importante que vocês entendam essas faixas de frequência aqui, tá? 80 a 200, 200 a 2K e 2K a 10K. Esse é o primeiro ponto. Essas são frequências práticas, tá? São regiões de frequência que quando a gente modifica lá no nosso som, a gente vai ter determinados efeitos no violino, na característica de timbre do violino. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que é muito importante, está relacionado à tessitura do violino. O que é tessitura? Isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos lá, ó. A tessitura é a região de frequências em que uma determinada fonte sonora, um determinado instrumento ou uma determinada voz consegue tocar, tá? Então, deixa eu mostrar esse gráfico aqui que vale muito a pena para vocês. Olha só. Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico da tessitura, tá? De vários instrumentos. Vocês estão vendo aqui, ó. Saxofones, trompetes, trombones, flautim, flauta, clarinete. O nosso instrumento, que é o violino, ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, essa faixa azul aqui, que vai de mais ou menos 200 Hz até mais ou menos 2 kHz, certo? Isso é a tessitura do violino, que é você pegando da corda mais grave, que é o nosso sol, até a nota mais aguda, que a gente consegue dar lá na corda Mi. Porém, se você observar, eu estou limitado aqui, né, entre mais ou menos aqui 200 e 2K, beleza? Se eu estou limitado entre 200 e 2K, por que que lá no material de apoio a gente está aqui indo de 80 a 10K, tá? Isso é interessante. A gente está indo de 80 até 10K porque, na prática, geralmente a faixa de frequência de graves que a gente vai estar mexendo, ela não vai pegar a partir dos 200, tá? Até porque os graves a gente já é de 200 para baixo. Porém, mexer nessa faixa de frequência, quando a gente está utilizando o violino, vai fazer sim influência no som do violino, nessa característica de corpo e profundidade do som. E lá nos agudos, pessoal, que é de 2 kHz, que seria a nota mais aguda do violino, até 10 kHz, isso aqui faz referência ao que a gente chama de harmônicos. O que são os harmônicos? Harmônicos são notas que são... que elas são consequências de uma nota fundamental. Por exemplo, aqui a gente tem um Lá, que é o dedo 3 da corda 1, né, da corda Mi. Esse Lá. Quando eu toco esse Lá, eu estou tocando essa frequência aqui especificamente, porém, desse Lá, outros sons, outros Lás, oitavas acima, vão ser reproduzidos. Isso é um fenômeno natural, tá, pessoal? Isso é um fenômeno natural, que é esse fenômeno de produção dos harmônicos. E aí, como são frequências acima, a gente vai ter sons mais agudos do que a nota necessariamente mais aguda do violino, justamente por conta dos harmônicos que essa nota mais aguda também é capaz de produzir. Deu para entender? Então, por isso que o range de frequência que na prática a gente vai estar atuando, ele é maior do que a tessitura nominal do violino, só para vocês entenderem, né, o que é essa diferença entre as frequências que a gente trabalha práticas e as frequências que são resumidas à tessitura do violino. Como as frequências influenciam no timbre do instrumento. Olha só, isso aqui é ouro, galera. Graves. Quando os graves estão em excesso, o som fica embolado. O som fica embolado, fica sem definição, você não consegue entender direito o que está acontecendo. Quando os médios estão em excesso, o som fica anasalado. Então você que tem violino aí que está com som anasalado, aquele som que, sabe que tem esse efeito aqui, ó, de
de você botar a mão em forma de concha na frente da boca, aquele som de carro de polícia, isso aqui, ó, excesso de médios. E se o agudo está exagerado, o som fica metálico ou estridente. Eu acabei de resumir as dores da grande parte de vocês, violinistas, que tocam em eventos aqui agora nesse único slide. Tô certo ou tô errado? Ou situação triste, né? Quando a gente tá com som embolado, com som anasalado ou com som metálico ou estridente. São todas situações que fazem com que o nosso som fique muito pobre, com uma péssima qualidade, e isso é muito ruim pra gente e é ruim pro público também que vai nos escutar. Mas não se preocupem, meus amigos. Vocês já sabem agora quais são as faixas de frequência de graves, médios e agudos, e vocês já sabem o que o excesso nessas regiões causa de efeito no nosso instrumento. Agora, nós vamos a algumas soluções. Antes de partirmos para as soluções, eu gostaria de pedir, por gentileza, para você que se inscreva agora aqui nesse canal Som para Violino. Esse é um canal que foi feito com muito carinho, especialmente para você, violinista aí, ter todo um aparato de empreendedorismo como violinista e também de sonorização para violinistas. Falando em sonorização para violinistas, eu criei o primeiro e até então único curso de sonorização especialmente dedicado a violinistas. Nesse curso eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter um timbre dos seus sonhos no seu instrumento elétrico ou acústico. Vou te ensinar a mexer em tudo quanto é equipamento, pessoal, mesa de som, pedal, pedaleira. Você vai conseguir pegar esses conceitos que eu estou dando nessa aula aqui agora, por exemplo, e saber como aplicar, onde aplicar, como fazer isso numa mesa de som analógica, como fazer isso numa mesa de som digital, como fazer isso numa pedaleira, como fazer isso em pedais, porque em um vídeo como esse aqui ficaria muito longo se eu ainda fosse mostrar os equipamentos para vocês. Mas se você quer acelerar o processo e aprofundar o seu conhecimento na equalização, e não só nisso, mas em tudo que é necessário para você ter um timbre de excelência no seu violino elétrico ou acústico, link está na descrição aí. Curso de sonorização para violinistas, venha ser meu aluno e entre para o time de violinistas que domina o próprio som. Muito bem, vamos voltar então aqui para a tela para a gente entender onde é que estão as soluções dos problemas, né? Porque problema eu mostrei pra caramba aqui para vocês. Olha só. A equalização é como uma escultura, né? Foi o que eu falei para vocês. Você remove o excesso e realça o que importa. Muito bem. E aí é o seguinte. Passo 1. Para controlar o timbre do violino, a gente precisa ajustar graves, médios e agudos com equilíbrio, evitando exageros, e a gente tem que escutar o resultado com atenção, sempre em contexto de evento. Então, a ideia é, você já sabe o que é que causa o som anasalado, você já sabe o que é que causa o som metálico estridente, você já sabe o que causa o som metálico. Lembra que é o excesso de graves, médias e altas frequências. Então, lá no evento, você vai utilizar o seu periférico, que você estiver utilizando lá, pode ser a mesa de som do evento, pode ser uma pedaleira, pode ser um pedal de equalizador. Você vai nesse equipamento seu e você já sabe o que você deve fazer. Primeiro, deixa tudo sem nenhum tipo de alteração, tá? Você quer que o som soe lá natural. Você vai escutar o violino, você vai tocar o seu violino e você vai começar a identificar essas características que eu falei aqui. O som está anasalado, o som está embolado, o som está estridente ou irritante, tá metalizado, aí você já sabe, ó, poxa, o som tá metalizado, eu tô com excesso de agudo. Você vai na região dos agudos e, ó, dá uma reduzida. Olha, melhorou. Saiu a característica de metalizado, de estridente. Ah, o som tá anasalado. Tá parecendo que tá com uma concha na frente aqui da boca, né? O som do violino. O que é que você vai fazer? Vai lá na região das médias, certamente tá ali com excesso de médias, dá uma reduzida ali. O som tá embolado, né? Tá aquele som assim, muito né? Com... você não consegue enxergar a definição, porque quando os graves estão muito altos, pessoal, ela acaba engolindo as frequências médias, que são as frequências que são responsáveis pela definição do nosso instrumento, pela presença do violino. Então você tem que dar uma reduzida nos graves. Olha que legal. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, som de lata, né? Excesso de agudos, como eu falei pra vocês, tá? Excesso de agudos e falta de corpo nos médio graves. Então, o que é que a gente vai fazer? Reduzir agudos entre 5 e 8K, eu já estou dando a fórmula pronta para vocês aqui, hein? E aumentar levemente os médios graves. O que é médio grave? Entre 250 e 500 Hz. Som anasalado ou fechado. Qual é a causa? Excesso de médios, mas entre 800 e 1.5 kHz. Solução? Reduzir essa faixa de médios. A gente vai abrir um pouco os agudos, inclusive. Então, a gente vai reduzir essa faixa de 800 a 1.5, se o som estiver muito anasalado, muito fechado. E a gente pode dar um brilhozinho a mais. Entre 3 kHz e 5 kHz, a gente dá um brilhozinho para compensar esse efeito. E,
Por fim, o problema do som metálico ou estridente, ó, pessoal. Qual é a causa? Agudos acima de 6 kHz, muito altos, tá? Muito exagerado nessa faixa. Qual é a solução? A gente vai cortar a região entre 6 kHz e 10 kHz, tá? E vamos reforçar os graves levemente ali entre 150 e 250 para dar um equilíbrio no timbre. Cara, dei uma receita de bolo sensacional aqui para vocês, inclusive com um resumo aqui, tá? Quando o som estiver de lata, quando o som estiver anasalado e quando o som estiver estridente. Olha que maravilha, hein, pessoal? Bom, e eu trago ainda aqui, ó, nesse material, algumas orientações práticas para você estar fazendo essas correções em mesas de som analógica, em mesas de som digitais e em pedais e pedaleiras. Eu falei para vocês que quem assistisse o vídeo até o final ia ganhar um presente, não foi? Pois é, promessa para mim é dívida. Agora chega o seu presente. Bom, chegamos aqui ao final do vídeo, eu já vou anunciar o seu presente, tá? Antes de anunciar o presente, eu preciso muito que você se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, isso é muito importante, tá? Vamos fazer essa família do violinista empreendedor aqui no canal Som para Violino crescer. Conheça meu canal também, Violinista Empreendedor, já é um canal relativamente grande, lá eu já estou há bastante tempo e trago muito conteúdo que vai ser útil também para você aí, violinista. Mas enfim, pessoal, o presente é o seguinte, vocês estão vendo esse material aqui que eu mostrei para vocês? Esse material aqui, cara, é um e-book. Eu produzi esse e-book, ele é cobrado, tá? Ele é R$19,90. Mas para você que assistiu o vídeo aqui até o final, eu vou estar liberando esse e-book gratuitamente, tá? Para que você leia com calma, para que você aprenda, leia ele até o final. E lá no final, a gente tem inclusive aí uma proposta bacana para você que quer acelerar esse processo e dominar o seu áudio nos eventos. Então, basta você chegar ainda na descrição, clica no link aí da descrição, vai ter um formuláriozinho, você vai preencher esse formulário e você vai baixar uma cópia desse e-book com tudo que eu mostrei aqui para vocês e outras coisas gratuitamente, tá? 100% gratuito, beleza? Espero que você tenha se inscrito no canal, que você tenha deixado o like. Deixa aí nos comentários se você já tinha visto essas informações em algum lugar, se te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!